E aí, pessoas, tudo bem? Como é que temos passado aí mais essa semana? Eu espero que bem, espero que muito bem, que você esteja aí estudando SQL Server. Não, não está estudando SQL Server? Por quê? O que está acontecendo aí com o seu planejamento? Vamos, galera, vamos estudar SQL Server porque tem muita coisa legal acontecendo aí, beleza? Show de bola, maravilha. Bem-vindos a todos que estão aí acompanhando a série de Azure aqui no canal do YouTube. E hoje a gente tem mais um vídeo falando sobre Azure SQL Database. Na verdade, é a segunda parte do nosso vídeo sobre migração de banco de dados para o Azure usando o DMA, né, o Data Migration Assistant. No nosso primeiro vídeo, eu construí com vocês um assessment que, na verdade, é a verificação do seu ambiente, a verificação do seu banco de dados para encontrar possíveis problemas. Quando eu digo problemas, eu estou querendo dizer funcionalidades que você tem, comandos de Transact SQL que você utiliza e que ainda não são suportados no SQL Database. Tá? Então a gente fez aquela brincadeira, fizemos o teste, mostrei para você algumas features que são suportadas, não suportadas, parcialmente suportadas. E no vídeo de hoje quero mostrar para vocês como é que a gente usa o DMA para fazer a migração do seu banco de dados para o Azure SQL Database. Maravilha? Show de bola? Vamos lá? Todo mundo pronto? Então vem comigo. Então olha só, aqui na minha tela você está acompanhando comigo que eu tenho uma instância de SQL Server e essa instância de SQL Server on-premise tem um banco que eu já criei previamente, que eu estou chamando aí de DB Azure, tá? Nesse DB Azure eu tenho só uma tabela, uma tabelinha que eu criei chamada clientes. Então tá aqui, ó, o nosso banco DB Azure tem uma tabelinha chamada cliente. E essa tabela chamada cliente tem aí mais ou menos 20 mil linhas para que a gente leve essa informação, que a gente importe essa informação para um banco de dados no Azure, tá legal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o DMA. Então, eu já tenho o Data Migration Assistant aqui, eu vou aumentar esse cara. No nosso último vídeo, né, no vídeo da primeira parte dessa nossa brincadeira de migração de dados para o Azure, o que eu fiz com vocês foi utilizar o DMA para criar um assessment, tá legal? Hoje eu quero fazer a migração dos meus dados. Então, ao invés de selecionar assessment, o que a gente vai selecionar? Que é um processo de migração, que é o migration. Então, vamos lá. Processo de migração, selecionado. O nome para esse projeto, então vamos lá, vou colocar aqui PRJ Migra DB Azure, que é o nome do nosso banco. Aí a gente tem a seguinte informação, pessoal. Temos que dizer qual é o nosso tipo de origem, nosso servidor de origem, e qual é o nosso target server, qual é o tipo de banco que a gente está criando, tá? Então eu tenho aqui, olha só, no meu Source Server é só SQL Server on-premise. No meu Target Server, olha só que legal, tem algumas opções. Tem o SQL Server, que é o Azure SQL Database, tem um banco de SQL Server on-premise e tem o SQL Server utilizando o modelo que nós chamamos de IaaS. Lembra disso? Lembra disso, galera? Que é Infrastructure as a Service, né? Infraestrutura como um serviço. Então é a nossa Virtual Machine lá no Azure. Então você pode também selecionar aqui o seu destino. Seu Target Server é, na verdade, uma Virtual Machine que você criou no Azure. Neste caso específico, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês, o que eu quero é que seja um SQL Database. Tá legal? Ok? Aí você vai perguntar para mim, Vitor, mas tem uma opção aqui embaixo, olha só, Migration Scope. O que significa isso? Vamos lá, vamos entender o que significa esse Migration Scope. Olha só que opções que temos aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Maravilha. Então, nesse Migration Scope, eu tenho Schema and Data, Schema Only, Data Only. Pelo nome, você já imagina o que acontece. Então, eu estou no seguinte cenário. Eu tenho o meu DB Azure, que está no meu on-premise, e eu quero levar esse DB Azure, esse database, para nuvem, para o cloud. Quero criar um Azure SQL Database. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso
criar este banco na nuvem e falar para o meu DMA, mas nesse momento eu quero levar só o esquema, só as estruturas de dados, eu não quero levar a informação, quero apenas criar o esquema de dados. Simples, né? Consequentemente, a opção aqui embaixo, ó, somente os dados, não teremos a criação dos objetos de tabela, por exemplo, sim, só a movimentação da informação, só a movimentação dos dados, tá legal? E no primeiro aqui, nós temos Schema and Data, então teremos a criação primeiro do esquema e depois você faz a movimentação dos dados, tudo isso dentro do mesmo processo, tá legal? Ah, Vitor, qual que é o melhor? Depende bastante, primeiro, do tamanho da sua tabela, tá? Ok? Também depende da complexidade que você tem de objetos dentro do seu banco. Pode ser, por exemplo, que ao invés de você utilizar o Data Migration Assistant para criar as estruturas, você criou um script do seu banco de dados no on-premise, copiou esse script, executou o script lá no seu SQL Database e você já tem todo o esqueleto, vamos pensar assim, toda a estrutura de dados pronta. Então você precisa só mover os dados. Então você vai fazer só a movimentação dos dados, tá? Nesse nosso exemplo, como a minha base só tem uma tabela e essa tabela ela é pequena, eu vou selecionar aqui a primeira opção, que é Schema and Data, porque eu quero mostrar para você o processo completo, o processo como um todo, tá legal? Então, vamos lá. Vamos criar esse nosso project type aqui, que é um migration. Vou dar um create. Maravilha. Aqui eu tenho o nome do servidor que vamos conectar. Então, o servidor de origem, galera. Então aqui, ó, o servidor de origem é o servidor que eu tenho na minha máquina, tá legal? O modelo de autenticação que eu tenho aqui é o Windows Authentication, então vou conectar nesse cara. Show! Olha só que legal. Conectado no meu servidor on-premise, eu tenho alguns bancos de dados listados aqui. E o que interessa pra gente é esse cara, certo? Então qual é o banco de dados que eu quero fazer a movimentação? O DB Azure. Aí você vai falar assim, Vitor, eu não posso selecionar mais do que um? Ainda não. No projeto de migração, você só consegue levar um banco por vez. Ainda, tá? Eu acredito que em algum momento haja uma melhoria no DMA e você possa fazer a migração de mais de um banco de dados ao mesmo tempo, tá? Nesse momento específico, eu posso selecionar somente um banco. Então, no nosso caso, o banco que eu quero trabalhar é o DB Azure. Então, seleciono o DB Azure e aqui embaixo, olha só, temos um botãozão Next. Então, vamos lá. Next. E qual é o meu target? Então, selecionei aqui o meu source. Agora eu tenho que selecionar o meu target, o meu destino. Tá legal? Se você não tiver nada criado, você pode começar criando um novo SQL Database. Tá ok? Então, vamos lá. Vou conectar no meu servidor aqui, ó. Vou fazer a conexão, tá? Vamos lá conectar nesse cara. Com a minha senha. Connect. Maravilha. Então, olha o que acontece, galera. Vamos lá. No meu servidor, lá na minha subscription do Azure, eu tenho dois bancos de dados já criados, que é o Wide Word Importers DW e o Wide Word Importers Standard. Legal? Eu não quero usar nenhum desses. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo banco de dados. Tá vendo aqui, ó? Vou criar um novo banco porque eu quero criar um banco chamado DB Azure. Tá? Então vamos lá, vou criar um novo banco de dados. Vou conectar neste cara aqui. Ok. Aqui estamos, beleza? Estou conectado no portal, tá? Maravilha. Então vou clicar aqui em adicionar um novo banco. Vou colocar aqui que o nome desse nosso banco é DB Azure. Vou usar um existing group que eu já tenho aqui, um resource group específico, a minha subscription. Ele é um banco de dados que inicialmente ele está vazio, tá legal? Tá vazio, tá? Então eu vou selecionar aqui qual é o servidor que eu quero utilizar. Eu já tenho um servidor criado, deixa eu só marcar aqui para vocês. Não estou achando um servidor criado aqui.
Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só selecionar aqui um servidor. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui quais os servidores que eu tenho criados e vou conectar em um dos meus servidores de SQL Server. Então vamos lá. Deixa eu conectar aqui nesse meu servidor que eu já tenho, que é o VitaDB. Tá legal? Vou criar um banco de dados nesse servidor que eu já tenho, tá? Então vamos lá. Vou criar um servidor, um banco de dados nesse serverzinho que eu já tenho criado. Então new database, maravilha, show de bola. Então eu vou colocar aqui, ó, DB Azure. É um banco de dados vazio. Não vou utilizar um Elastic Pool agora e vou selecionar qual é o meu tier, tá? Nesse caso eu vou selecionar um Basic aqui, o mais simples possível, tá? Para pagar o mínimo possível só para a gente fazer essa brincadeira. Então eu vou criar esse cara aqui. Vou deixar criando esse banco de dados, tá legal? Vamos esperar ele finalizar essa criação. Beleza, beleza, galera. Tá criado o nosso banco de dados. Então, olha só. Tem aqui já criado o nosso DB Azure, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá. Vou conectar no nosso servidor. Aqui, ó. Vamos conectar lá no Azure. Vamos lá. Conectar aqui no nosso server do Azure para mostrar para vocês que o banco está criado, mas que o banco está vazio. Vamos lá. Então, legal, estou conectado aqui na minha conta do Azure, você acompanha aqui comigo que existe o nosso banquinho DB Azure criado, só que ele está sem nenhuma informação, beleza? Vou esperar ele expandir aqui para vocês acompanharem comigo, que eu não tenho tabela nenhuma criada, tá? O banco existe, só que apenas o banco de dados, tá aqui, ó, tá legal? Não tem tabela nenhuma, perceba aí comigo que tá vazio. Bacana? Então, vamos lá. Continuando o nosso processo aqui através do DMA. Eu vou simplesmente conectar aqui de novo para ele pegar a informação. Então, aqui, ó, temos agora o nosso DB Azure. Ele já aparece aqui. Esse é o banco que iremos utilizar para mover os nossos objetos. Então, selecionado esse cara, eu venho em Next. Maravilha. Então eu tenho aqui, ó, uma pequena análise, um assessment do esquema que eu tenho, dos objetos que eu tenho dentro desse meu banco de dados, dentro do banco que eu tenho no on-premise, tá legal? Lembrando que eu estou levando esse banco de dados do on-premise para o meu banco de dados lá na nuvem, lá no cloud, ok? Maravilha. Tá aqui, eu tenho a minha tabela DBO cliente, então neste meu banco de dados, então vamos recapitular. Source Database é o meu banco de dados local, minha instância local. O meu target é o meu servidor lá na nuvem, o meu banco de dados que está na nuvem, tá? O objeto que eu quero movimentar, eu só tenho uma tabela. E essa tabela, se você olhar aqui comigo, ó, show, ela tá tranquila, tá prontinha para migração. Não existe nada que impeça, nenhum empecilho para que a gente movimente essa tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó. Generate SQL Script. Aí nós temos a geração do script para a criação dessa tabela, tá legal? Então tá aqui, ó, o script de criação dessa tabela. E aí nós podemos fazer duas coisas. Você pode salvar esse script num arquivo para você fazer a execução depois, se você quiser. Você pode copiar, né, esse texto, ou você pode, aqui embaixo, ó, tem um botão escrito Deploy Schema. Então você pode fazer o deploy desse esquema. Então a gente já pode criar este objeto ou a lista de objetos que você está vendo aqui lá no nosso banco que está no Azure. Então eu vou criar esse cara, vou dar um Deploy Schema aqui. Ele já executou, isso é bem legal, porque olha só, já foi realizada a execução, não tivemos nenhum erro, maravilha, prontinho. E o que a gente tem aqui? A gente tem agora um botão aqui embaixo, olha só, migrar os dados, migrate data. Aí eu posso clicar aqui, Vitor? Pode, migrate data. Ele está te mostrando agora o que eu tenho. Eu tenho quase 20 mil linhas, 19.972 linhas. Tá tudo tranquilo para movimentação. Eu posso clicar em Start Data Migration e aí nós temos o
move, né, a cópia dos dados que você tem do on-premise para o seu banco de dados que está lá no Azure. Conseguimos criar, não tivemos problema, tá pronto? Tá pronto, tá? Aqui em cima você tem um pequeno controle, né? Se está executando, se já foi executado, se você teve algum problema, se você teve algum warning. No nosso caso, tivemos o sucesso. Pô, Vitor, então se tive um sucesso, o que tem que acontecer? Lá no nosso banco na nuvem, que é o DB Azure aqui, olha só, que está conectado no nosso servidor lá em cloud, o que tem que acontecer? Se eu dar um refresh aqui com vocês, tem que aparecer a minha tabela cliente. Ah, não acredito. Sério? Tá aqui, velho. Olha só. Acabamos de movimentar uma tabela que você tem no on-premise para o seu banco de dados que está criado lá no cloud, lá na nuvem. Foi difícil? Não foi difícil, tá? Ah, Vitor, mas é lógico que assim é muito fácil. Mas é fácil. Tá, vamos lá. É claro que eu estou fazendo isso em uma tabela que é pequena e que eu não tenho nenhuma daquelas restrições que nós já discutimos na parte 1 desse vídeo, que você levanta com o assessment, tá legal? A tabela ela não é gigantesca. Se fosse uma tabela muito grande, provavelmente eu faria aí uma movimentação de outra forma, né? Faria aí para você talvez através da replicação ou talvez até mesmo movimentando as informações através de um pacote do Integration Service, talvez usando ali um Integration Services Package para você conseguir controlar um pouco mais se o seu volume for muito grande, tá? Ah, Vitor, me ajuda, eu tenho um volume muito grande. Ok, entre em contato comigo, me mostra aí, vamos conversar sobre o que você tem, como você quer fazer essa movimentação, te ajuda a montar esse projeto sem problema algum. Com o maior prazer, tá legal? Bacana? Gostaram, galera? Vamos fazer só pra gente finalizar aqui, ó. Vou fazer uma queryzinha, vou dar um select aqui nessa tabela que está lá no Azure, beleza? Então a tabela que eu estou movimentando aqui com você é uma tabela que está no Azure. Vamos esperar para que ele consiga abrir essa conexão. Então tá aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. Estamos conectados lá no nosso banco que está no servidor de SQL no Azure. Fiz aqui um top 1000, né? Então tá aqui os registros, olha só, estou conectado no servidor e tá aqui estão aqui as informações que nós movimentamos do on-premise para sua basezinha lá no Azure. Moleza, né? Gostou? Tenho certeza que você gostou. Não dá vontade, cara, de começar a testar e ver se o negócio funciona mesmo? E funciona. Tá legal? Teste. Faça aí vários testes utilizando tecnologia em nuvem, galera. Eu já venho falando isso para vocês há bastante tempo e eu vou reforçar aqui. Foca no que está acontecendo de tecnologia em nuvem. Se você trabalha com Microsoft, foco total no que o Azure está disponibilizando de serviços voltados aí para banco de dados. Tá legal? E se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma ideia, quer saber sobre alguma feature específica, Vitor, fala mais sobre o SQL Data Warehouse, Vitor, fala mais sobre o Azure Data Factory, é só você entrar em contato, coloque seu comentário aí no vídeo, coloque seu comentário lá no post do blog, me manda um e-mail que eu com certeza vou desenvolver algum material para ajudar aí na sua dúvida. Tá legal, galera? Beleza? Então por hoje é só, quero desejar aí a todos uma excelente semana, que você tenha todos aqueles problemas cabeludérrimos que você já conhece, que eu gosto que aconteça no seu cenário, problemas cabeludos para que você consiga resolvê-los e ter aquela sensação de, nossa, consegui fazer, aprendi uma coisa nova, aquela satisfação que dá, né? E lembra disso, galera, aprendeu como resolver um problema complexo? Repassa para alguém. Escreve um post, passa para o seu colega do lado, escreve um documento na sua empresa, mas compartilha esse conhecimento. Quanto mais você compartilha, mais você vai fixar essa ideia na sua cabeça, mais você vai aprender. Beleza? Então a gente se vê na próxima. Grande abraço, galera, e até o nosso próximo vídeo. Até mais. Abraço!